Estou aqui falando sobre as perspectivas para a Constituição, lembrando que não existe prazo de validade para a Constituição. Nós já tivemos tantas Constituições, depois estava mencionando ao longo da Constituição 1969, 1988, todas essas Constituições que nós tivemos, elas foram resultados de momentos históricos importantes, momentos inclusive de ruptura constitucional. Quando estamos diante de uma ruptura constitucional, chamamos de poder constituinte originário. Poder constituinte originário é aquele que tem liberdade para fazer tudo do zero. Ele é soberano, ele é autônomo. Verificamos ao longo da nossa história várias vezes em que ele se manifestou. Será que estamos diante de um momento de verificação do surgimento de um novo poder constituinte originário? Se estivéssemos diante dele, significaria a morte dessa Constituição. Os 30 anos teriam passado, seriam suficientes. Olha, ela cumpriu o seu papel até aqui, agora nós queremos uma outra. Isso aconteceria, ou poderá acontecer, se essa Constituição ela perder a base da legitimidade dela. E pelo que eu tenho observado, infelizmente, não há perda da legitimidade da Constituição de 1988. E todos aqueles que se colocaram na situação de contestar a sua legitimidade, propondo uma nova, como aconteceu inclusive agora no período eleitoral, houve candidatos que propôs uma nova Constituinte, que não está autorizada pela Constituição, imediatamente houve a reação. Não se admite hoje a convocação de uma nova Constituinte para substituir esta que nós estamos agora celebrando 30 anos. Mas se não existe, é porque esta Constituição ela ainda guarda a devida legitimidade. Eu recordo que em 5 de outubro de 1988, eu já estava na universidade, assim como vocês estão. E naquele momento, o momento era de festa cívica. O Brasil festejava uma nova Constituição, para um novo Brasil. Uma Constituição que iria fazer com que o país se transformasse não apenas numa democracia, mas uma democracia baseada na liberdade, uma democracia baseada na prosperidade, uma democracia baseada na dignidade. Esses são os pilares da nossa Constituição, da separação de poderes, da federação. Quando a gente quer conhecer a alma de uma Constituição, nós devemos conhecer quais são os seus princípios, assim como as pessoas. Você pode conhecer alguém e ter contato com ela diário, mas sem o devido aprofundamento, porque você não conhece quais são os princípios dela. Inclusive, isso acontece em muito casamento que dá errado, né? A pessoa se apaixona, fica louco, não pensa em outra coisa, quer casar no outro dia, casa e depois o choque de realidade, porque os princípios não batem. Assim também é com a Constituição. A Constituição, ela guarda seus princípios fundamentais, e eles têm que balizar todas as relações jurídicas. Então nós temos o que comemorar. Uma Constituição com 30 anos, uma Constituição que não tem sido contestada do ponto de vista da sua legitimidade. No entanto, existe contestação no que se refere à necessidade da sua alteração. Porque esta Constituição, e todos que nós aqui estudamos direito constitucional, percebemos claramente, presidente, que quando se coloca tudo no texto, se você constitucionaliza todos os assuntos, isso significa que em pouco tempo haverá um envelhecimento de questões que não são perenes.
A técnica utilizada pelo Constituinte é uma técnica que força necessariamente revisões periódicas do texto. Diferentemente da técnica utilizada pelos fundadores do Estado americano, como eles chamam lá, os constituintes americanos, porque o termo constituinte é utilizado pela doutrina francesa e não pela americana. Os americanos chamam seus constituintes de Founding Fathers, os pais da nação, os pais da Constituição. É muito mais, inclusive, aproximação sentimental. Você chamar alguém de pai, fundador, é diferente de você chamar de um termo objetivo constituinte, que ninguém nem sabe o que é. A população não tem nem a menor ideia do que se refere o termo constituinte. Mas o fato é que os nossos constituintes fizeram uma opção de constitucionalizar, como nenhum outro país fez. Se quer mexer o sistema tributário, tem que mexer na Constituição. Quer mexer o sistema previdenciário, tem que mexer na Constituição. Percebam, a Constituição, ela requer constantemente a atualização. A Constituição, ela requer constantemente sua atualização, sendo que a Constituição, ela constitui o locus fundamental de uma batalha social. Quem ganha a batalha constitucionaliza o seu interesse, porque ao constitucionalizar o seu interesse, preserva seu interesse contra mudanças, ou pretende preservar, congelar sua vitória, colocando tudo na Constituição. Se você pegar um grupo que não tem apreço à ordem que está posta e disser, olha, se você assumir o controle, o que você faz? Substitua a Constituição. Ruptura. Porque essa Constituição, ela não me diz respeito. Então, mais uma vez, aí um elogio à Constituição, porque ela é uma Constituição que, apesar de 30 anos, apesar de ser uma Constituição analítica, uma Constituição que exige reformas e reformas urgentes, a mais notória agora a reforma da Previdência, é urgente que ela aconteça, por um motivo muito simples. Há uma mudança radical na demografia. Nós hoje temos uma população que envelhece e envelhece com qualidade de vida suficiente para viver muito tempo. E as jovens brasileiras decidiram ter menos filhos. Então a população brasileira hoje é uma população que daqui a pouco nós teremos mais pessoas com mais de 60 anos do que pessoas até 18. Isso é uma mudança gigantesca. Se vocês fizerem uma análise com vocês mesmos, quem aqui é filho único aqui? Filho único. O grupo. Quem tem 2 irmãos? 3 irmãos. 4. 5. Quase ninguém. Olha aí. 5. Vejam. Agora, quem aqui, o seu pai tinha mais de 5 irmãos? Olha aí. A avó dela teve 20 filhos. Veja, isso era outro mundo. Houve uma modificação gigante. E como nós criamos na Constituição um sistema onde a previdência, o que se aposenta, depende daquele que for trabalhar para compensar. Antigamente você tinha um que se aposentava e você tinha 5 trabalhando, 6 trabalhando, 7 trabalhando. Depois você tem agora 1 para 4, 1 para 3, 1 para 2, 1 para 1. Daqui a pouco vai ser mais gente aposentado do que gente trabalhando no padrão. E isso interessa a vocês diretamente, porque esse alguém que vai trabalhar é você. Ou seja, isso é uma necessidade de reforma da Constituição por questão de justiça.
Outro tema que é urgente de reforma, e aí há um consenso geral. O Brasil tem uma carga tributária absurdamente alta. Nós pagamos muito tributo. Muito, e com pouco resultado. Aqui, uma mesma camisa que você compra, o trabalhador brasileiro compra por $30, o trabalhador americano vai comprá-la por $5, $6. Sendo que o trabalhador americano vai precisar trabalhar meia hora para comprar a camisa. O trabalhador brasileiro vai ter que trabalhar 10 dias para comprar a camisa. Isso é algo que não faz o menor sentido. E de onde é que vem isso? Vem de uma sociedade que a carga tributária é gigante, que não ajuda o ambiente de negócios. Quem for empresário aqui sabe a dificuldade que é para ser empregado, para contratar, para manter a sua empresa. As dificuldades são imensas. Todo mundo sabe disso. Sendo que para mudar a Constituição é difícil. Até mesmo porque para mudar a Constituição, presidente, você tem prefeitos, governadores e o presidente, entes federativos, todo mundo concordando na necessidade de mudar, mas ninguém aceitando perder nada. É difícil, porque até mesmo não temos como testar em laboratório. Nós estudamos, quem estuda direito sabe que você não testa em laboratório. Não há possibilidade, você tem possibilidade de fazer comparação com o que aconteceu num canto, no outro, experiências exitosas, experiências que deram errado, bom senso, que nunca confie nele, porque o bom senso, já dizia René Descartes, é o que melhor distribuído entre todos, na medida em que todo mundo se considera já suficientemente satisfeito com a cota que foi reservada a si. Eu não conheci ninguém que dissesse eu não tenho bom senso. Todo mundo tem bom senso. Então, se todo mundo acha que tem bom senso, é porque foi bem distribuído de acordo com René Descartes. Mas, na prática, nós não podemos confiar no bom senso. Temos que confiar em experiências exitosas que aconteceram ou não, inclusive no próprio país. Às vezes, boas ideias resultam em grandes tragédias. Aqui, poucos aqui devem recordar, mas na década de 80 houve uma lei aparentemente muito boa, Lei da Reserva de Informática, cujo objetivo era forçar a indústria de informática no Brasil, da computação, fazendo com que ninguém no Brasil pudesse comprar produtos que não fossem fabricados no próprio país. Sabe o que aconteceu? O setor não se desenvolveu e o Brasil ficou uma década atrasado em relação ao mundo. Ou seja, o impacto de uma lei mal feita, o impacto de uma lei economicamente ruim, ela pode ser devastador para todos. E em 30 anos, 35 anos da Constituição, nós temos um problema a resolver. Quando nós comparamos o Brasil com ele próprio, muitas vezes a sensação é de que nós estamos melhorando, embora descontando os últimos anos, da crise pós-2014 para cá, que resultou no impeachment, o período da Lava Jato, do Petrolão. Se você lembrar da época em que se falava Lula, o ex-presidente Lula, quando dizia nunca na história desse país, havia a sensação de que o Brasil estava indo bem. Isso, inclusive, contagiou todo mundo. Inclusive lá fora. Muitos países, muitas instituições, inclusive instituições que mandavam dinheiro para programas sociais pelo mundo, deixaram de mandar dinheiro para o Brasil porque acreditavam que o Brasil havia entrado no clube dos países ricos. Porque esse era o discurso, inclusive o discurso oficial do próprio Brasil. Mas mesmo naquela época, o Brasil não ia bem. Porque quando você compara o Brasil com ele próprio, e ele cresceu de um ano para o outro, você pode ter a sensação de que houve uma melhora. Mas você esqueceu de fazer a comparação do Brasil com os demais países.
porque nós estamos numa competição global. Nessa competição global, todas as notícias são ruins para a gente. Nós estamos no ranking de competitividade na 80ª posição, no ranking da transparência internacional, nós já chegamos numa posição até aceitável entre 37º, hoje já estamos na 70ª alguma coisa posição, caindo. O ranking no que se refere ao PISA, esse é o mais grave ainda. PISA é o Program for International Student Assessment da Organização da Cooperação da OCDE, Organização para a Cooperação Econômica. A OCDE faz a verificação do aprendizado das crianças em ciências, na sua própria língua e em matemática. O Brasil figura sempre nos testes nas 5 últimas posições e sem dar sinais de recuperação ou de melhora. Ou seja, o mundo avança e o Brasil fica para trás. É tanto que agora, no ranking de produção de riquezas, fomos ultrapassados agora pela Indonésia. Ou seja, nós estamos sendo incapazes de gerar riquezas suficientes para que o Brasil se torne um país decente para todos. É problema de geração de riquezas. Nós estamos fracassando na produção de riquezas. E a riqueza deste século e do que vai vir para frente resulta do intelecto. E é aí onde nós fracassamos. E aí a minha principal crítica à Constituição de 1988, para a gente caminhar para uma finalização dessa breve conversa. O Constituinte de 88, ele acreditou equivocadamente na ideia de que todo problema existente, basta você colocar mais dinheiro para ele. Se você tiver um problema, arrume dinheiro e o problema desaparece. Tem 2 problemas aí, tem 2 questões. Primeiro, não se preocupou de onde vai vir o dinheiro, porque o dinheiro vem do seu bolso, do seu trabalho. Então, não há como o Estado pegar dinheiro para fazer qualquer coisa sem ele ou se endividar ou tributar. E de uma forma ou de outra, quem paga a conta é você e as futuras gerações. Porque uma criança que hoje... A diferença do choro de uma criança nascendo na maternidade hoje, em Oslo, na Noruega, é que a criança chora e você escuta o choro de uma criança rica que tem um futuro já garantido, porque o país construiu um fundo soberano que as futuras gerações, todas elas, as próximas gerações já estão ricas. O dinheiro está guardado para as futuras gerações. Uma criança brasileira que nasce agora, o primeiro choro é um choro da dívida que ela vai ter que pagar. Porque nós estamos endividando as nossas crianças que ainda não nasceram. Pela lógica de que basta você pegar dinheiro. E dinheiro, de onde é que vai vir o dinheiro? Lança títulos no mercado, o mercado vai comprar o título a quanto? Quando vai pagar? Com que juros? Então, esse comportamento, essa mentalidade de que você, com o dinheiro, você resolve tudo simplesmente, gerou o que nós estamos acompanhando aí de um rombo fiscal inadministrável. O Brasil hoje tem um rombo fiscal inadministrável. E isso tudo era antecipado, iria acontecer. A matemática indicava isso. Mas, além disso, gerou a expectativa de que quando você botasse dinheiro, onde o dinheiro fosse, o problema seria resolvido, que também não é verdade. E aí entra a minha principal crítica a esta ideia. Como assim? Vocês sabem que a Constituição, ela exige que todo município reserve 25% de todas as suas receitas para a educação. Isso é boa ideia, não?
Você pega, arrecadou tudo, vai ter 25%, ótimo. Vai resolver o problema, porque você vai ter uma escola boa, os professores vão ganhar bem, vai ter boa infraestrutura. Então, a ideia é boa. Mas veja, onde é que está o erro? Primeiro, um país onde existem municípios ricos e municípios pobres, o sistema na base vai ser injusto. Uma criança que nascer em Pojuca, o município tem mais recursos do que uma criança que nascer no Cabo. E ambas são brasileiras. Por quê? Porque Ipojuca tem mais recursos do que tem o Cabo. É justo isso? Não é, a criança não é igualmente brasileira? Independentemente de ter nascido em Curitiba ou em Teresina? Então, esse é um problema. Segundo problema. Quando você tem uma fonte permanente, você acha que o dinheiro é fácil e não se esforça para administrar da melhor maneira. Resumo da história. Nós fizemos uma decisão que pouca gente percebe. Nós condicionamos o nosso futuro. Qual é o político que vocês acham, entre todos os políticos que temos no Brasil, que comanda o futuro do Brasil? São os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os prefeitos, os governadores ou o presidente? Os prefeitos. E pouca gente sabe disso. Por quê? O futuro, ele é condicionado hoje pela ciência na primeira infância. É a primeira infância que é determinante para as pessoas no que se refere à sua produção de riquezas, à sua qualidade de vida, à sua expectativa de vida. E quem é que é responsável pela primeira infância no Brasil? É o município, consequentemente é o prefeito. Se você tem 5.500 prefeitos cuidando do ensino fundamental, não existe nenhuma lógica que a gente possa dizer do ponto de vista de unidade do sistema. Aí você tem os 25% que todo prefeito tem que colocar. Como ao longo do tempo a nossa política ela foi perdendo qualidade, ela foi se degenerando e muita gente foi atrás de um cargo público para interesses próprios, para interesses corruptos, uma verdadeira cleptocracia se estabeleceu em todos os níveis governamentais. Quando um prefeito ele assume que ele sabe que 25% do orçamento que ele quer meter a mão está na educação, ele coloca quem para comandar a educação? Alguém que sabe meter a mão no dinheiro da educação, e não alguém que sabe comandar a educação. Eu sou casado com uma delegada da Polícia Federal. Minha esposa, vez por outra, 4 horas da manhã, ela acorda. Aí quando eu olho assim, ela está toda de preto, com uma pistola. Isso não é para mim não, isso. Aí ela vai para operações que ela nem sabe para onde vai, porque a Polícia Federal trabalha assim, o delegado vai, o agente vai, e ninguém sabe para onde está indo. Só quem sabe é o comando da operação. Na volta, eu pergunto, o que foi? Prefeito, é dinheiro de merenda, dinheiro de transporte escolar, dinheiro de fardamento, dinheiro de kit escolar. Veja, o dinheiro, a ideia de que se você botar dinheiro resolve o problema, não é verdade. Porque o Brasil, nos testes de verificação de aprendizado do governo federal, através da Prova Brasil, que compõe o IDEB, que forma o IDEB, nós estamos absolutamente estagnados. E isso é compatível com a verificação da organização da OCDE. Ou seja, nós estamos ficando para trás do mundo porque o brasileiro não está tendo uma educação adequada para os novos tempos. A nossa criança que está indo para a escola hoje, nas escolas públicas, lamentavelmente, estão sendo sonegadas, estão tendo o seu direito à educação fundamental sonegado. Seu direito sonegado. Isso vai trazer consequências para todos nós. Porque quem não tem a educação, quem não é educado, não recebe a educação adequada,
quando chega na idade adulta, não consegue um trabalho. Se não consegue um trabalho, vai precisar de uma ajuda. Em determinados países, não há welfare state, não há obrigação do Estado, vai ficar, se não houver ajuda da família, de alguma instituição, fica na miséria mesmo. No caso brasileiro, o Estado é obrigado a assistir, porque essa foi uma decisão fundamental de 1988. Em 1988, nós tomamos a decisão fundamental de transformar o Brasil num país bom para todos, no welfare state, onde havia previdência, assistência, saúde para todos. Não existe similar de nenhum país entre as sociais-democracias que funcionam no mundo que tenha garantido tantos direitos como a Constituição brasileira garantiu para os brasileiros. Inclusive sem nenhuma contrapartida. Se você tem o sistema SUS, ele não existe em canto nenhum no mundo. Integral, gratuito, universal. Não existe isso em canto nenhum. Em todos os lugares você entra com a conta a partida sua. Isso é caro, isso tem que ser mantido. E se você não educa as pessoas, não educa uma criança, na idade adulta ela vai ter que precisar de ajuda. E o que é que nós temos de diferença com os países que têm um bom sistema educacional? Toda criança que vai para uma escola boa, quando ela chega na idade adulta, ela vai trabalhar. Se ela vai trabalhar, ela vai gerar riquezas. Se ela vai gerar riquezas, ela própria escolher se ela quer ir para o sistema público ou se ela vai querer o sistema privado, pago por ela. Se ela trabalha e ela paga os tributos, e quanto mais você ganha, mais você consome, quanto mais você consome, mais você tem tributação, mais você contribui para o sistema. A lógica é simples. Quem é educado prospera com maior facilidade, progride, gera riquezas, não é dependente. E isso é o que faz com que, inclusive, menos pessoas, e isso também é outra regra, quanto mais educado você é, menos você adoece. As pessoas que têm pouca educação adoecem mais. Então, o próprio sistema da previdência, assistência e a saúde, num país que resolveu o problema básico da educação, o sistema passa a ser utilizado por menos pessoas, consequentemente, melhor qualidade você atinge. Nós criamos um sistema às avessas. Como assim? A lógica de toda a social-democracia exitosa, e o perfil da nossa Constituição é social-democrata, de 1988, isso é absolutamente fácil de verificar quando você tem todos os direitos sociais incluídos no próprio texto. A nossa lógica e a lógica de todos os países sociais-democratas é: se você não tem condições de se sustentar, esse sustento passa a ser do Estado. Mas isso só funciona se uma parcela muito pequena não pudesse sustentar. No nosso caso, nós criamos um sistema em que a maior parte da nossa população depende da assistência. Então a conta fica muito cara para quem contribui. Veja, vamos ter agora a prestação de contas com o timbu do imposto de renda. Não é isso? Ou é o leão do imposto de renda? É o leão, né? Que ruge mais do que o timbu. Sem querer fazer brincadeira com o pessoal do Náutico. O fato é que vejam o percentual de brasileiros que prestam contas do imposto de renda. É muito pequeno. Isso é um fracasso. Porque se a sociedade ela tivesse alcançado os resultados econômicos adequados, você teria a imensa maioria pagando, contribuindo, e não a imensa maioria entrando na faixa de isenção. E, lamentavelmente, você tem um problema de mentalidade, porque é como se você tivesse o êxito ter tanta gente na isenção, quando, na verdade, é um exemplo do fracasso.
Precisamos é de quê? Mais gente produzindo, mais gente gerando riquezas. E isso só vai acontecer quando a gente consertar um problema estrutural, na minha concepção da Constituição, que foi dar aos prefeitos a prerrogativa de cuidar da infância do Fundamental 1 e do Fundamental 2 das crianças. A União, eu estou plenamente convencido disso. É preciso que haja um projeto nacional, uma liderança nacional, para que todas as crianças brasileiras, independentemente de onde elas estejam, em qual município ela esteja, ela tenha a mesma qualidade de acesso à educação. Se a gente resolver isso, basta uma única geração ser adotada de crianças para que esta geração adote o Brasil para sempre e a gente entre no clube dos países prósperos, livres e civilizados. Muito obrigado, pessoal. Porque eu abri dizendo aqui que ela não carece de legitimidade, não falta legitimidade à Constituição. E depois de 30 anos dela, não há quem queira substituí-la, apesar de na campanha eleitoral foi proposta uma constituinte e rapidamente quem propôs voltou atrás na medida em que houve ampla rejeição da ideia. Então comecei fazendo um elogio à Constituição. Eu sou professor de Direito Constitucional já faz mais de 20 anos. E todos os lugares que eu vou, meu discurso é de um elogio ao texto. Inclusive fiz a crítica também à quantidade de constituições que nós já tivemos ao longo da nossa história. Acho que vocês recordam disso também. Falei que a gente teve a Constituição de 1824, 1891, e todas as vezes que nós modificamos uma Constituição por outra, foi porque houve um movimento de ruptura. E movimento de ruptura é mergulhar o país no desconhecido. Mencionei isso aqui logo na abertura. Então, a crítica, eu acho que não foi direcionada a mim, no sentido de que tudo que eu falei foi de elogio à nossa Constituição e a necessidade de defendê-la. Agora, foi mencionado o artigo 60. O artigo 60, ele estabelece quais são os requisitos para a alteração da Constituição. Veja, se existem os requisitos para alterá-la, é porque o próprio Constituinte entendeu que a Constituição ela vai necessitar de atualização. Tanto é assim que não apenas existiam os requisitos do artigo 60, parágrafo 4º, que estabelecem limites ao poder de reforma, como também o Constituinte estabeleceu um momento depois de 5 anos que haveria uma revisão do texto. A revisão do texto aconteceu em 1993, 1994. E foram 6 emendas aprovadas naquele momento. Então, alterar a Constituição não significa você ser contra ela. Pelo contrário, se você não alterar, por que uma Constituição não pode ser imutável? Porque se a Constituição for imutável, a sociedade muda e depois vai ter que substituir a Constituição, porque as relações sociais, elas são em constante transformação. Os nossos valores que nós defendemos hoje, por que é que há a modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Modificação, inclusive, indo ao encontro do direito fundamental. Por exemplo, conceito de casamento. O conceito de união estável. A discussão sobre aborto, travada no Supremo Tribunal Federal em caso de anencefalia. Ou seja, a Constituição, ela muda, e não apenas muda no seu texto, ela muda da interpretação do seu próprio texto. Então, a Constituição, ela precisa ser sempre atualizada. Caso contrário, a sociedade entra em colapso.
Não existe registro de sociedade que tenha mantido. E veja, o caso da sociedade, e eu fiz uma comparação com a Constituição Americana, é porque a Constituição Americana, o que foi que ela fez? Ela evitou colocar temas na Constituição que são temas que envelhecem rapidamente. Se você só coloca na Constituição quais são os limites do poder do presidente, quais são os limites da Suprema Corte, quais são os limites do Congresso americano, quais são os direitos e garantias fundamentais e ponto, essa Constituição não envelhece. Por quê? Os temas são temas que James Madison discutia em 1787 e que são absolutamente os mesmos argumentos utilizados hoje. É tanto que o principal livro de análise da Constituição Americana são os artigos federalistas, publicados na discussão do debate em 1787. Mas e o restante da legislação americana? É infraconstitucional. Ou é um direito feito pelo juiz, pelas cortes, é o precedente, é uma outra tradição. A nossa tradição, inclusive de muita influência francesa, de colocar tudo no texto, tudo na lei, escrito, tem esse inconveniente e necessidade de reforma. Veja, tanto o que eu digo é absolutamente inconteste que todos os partidos do Brasil, qualquer um que você escolher, qualquer partido da sua preferência, vai ter uma proposta de emenda constitucional para mudar o sistema tributário nacional. E se alguém aqui for empresário, pequeno empresário, médio empresário, grande empresário, sabe a dificuldade que é você pagar os seus tributos em dia. Pela loucura que é cada ente querendo tirar mais de um sistema que causa bitributação, que um sistema que causa injustiça, do ponto de vista da seletividade, da proporcionalidade. Então, há necessidade da gente mudar urgentemente o sistema tributário. Na minha concepção, eu estou convencido de que ou a gente enfrenta a questão da reforma da Previdência, ou o país não terá viabilidade. É uma necessidade urgente. O país quebrou. Ou a gente resolve esse problema, ou a grande maioria aqui, que é formada por jovens, que esse sistema que está aí não lhe alcança, terá que pagar a conta, mas a conta ficará impagável, muito cara. Então, e veja, todos os partidos também têm a sua proposta de emenda à Constituição para a Previdência. Quem hoje está sendo contra a Previdência está usando o argumento que eu sou contra essa reforma. Essa reforma do governo, que é contra o governo, aí diz eu sou contra esta reforma. Eu sou a favor de outra. Mas até os que são contra esta reforma hoje, no passado tentaram aprovar a sua. Então, se nós não modificarmos a Constituição, ela simplesmente não viabilizará um projeto que ela própria se propõe a garantir, de um país decente, de um país civilizado, de um país próspero, de um país que protege os direitos humanos. É preciso que ela seja modificada para que ela continue sempre atual. Até você, se você não mudar, você vai ficar desatualizado. Todo mundo precisa também, até com o passar do tempo, assimilando determinadas mudanças. Então, nesse sentido, eu acho que quando eu falei, eu quis deixar bastante claro minha defesa da Constituição, não, no entanto, não deixando de ressaltar problemas estruturais nela. E o principal problema levantado, na minha concepção, foi ter colocado nas mãos dos prefeitos que não estão conscientes da sua responsabilidade o futuro desse país. Porque eu visito, presidente, todos os dias escolas da rede municipal do Recife. Cada criança na rede municipal do Recife custa R$ 1.000 por mês à prefeitura do Recife. 1.000.
Não é pouco dinheiro, não. Não é pouco dinheiro. É dinheiro suficiente para você matricular a criança numa escola boa, de boa qualidade. E todos os dias está tudo no raio-x das escolas. Quem quiser de www.raioxdasescolas.com.br, você encontra todas as 300 unidades da cidade do Recife. E também as creches. Lá o que é que você vai encontrar? Violação aos direitos humanos das nossas crianças. Porque não existe parquinho, não existe educação física na cidade do Recife. Sabia disso? Porque não existe área de circulação para as crianças brincarem. De cada 100 crianças que fazem a nossa prova Brasil no ensino fundamental 2, no 9º ano do ensino fundamental, presidente, de cada 100, apenas 14 são proficientes em matemática. Apenas 25 em português, de uma escola que custa R$1.000 por mês. Quem é que matricularia seu filho numa escola pública ou numa escola que você escolhesse e dissesse: meu filho vai estudar aqui, qual é a chance dele ser alfabetizado? Olha, a gente tem 25% de chance. Você matricularia o seu filho numa escola que dissesse para você que a probabilidade de ser alfabetizado é de 25%? E eu estou falando do Recife, que tem um custo per capita R$1.000 por mês. Então, casos isolados não refletem a realidade. A realidade é de que esse país é um país absolutamente injusto. Porque quando você nega uma criança pobre uma escola de qualidade, a competição jamais será igualada. A escola é determinante e não faltam recursos para que a gente tenha uma escola boa. Mas o que existe é falta de visão, é desvio. É um sistema completamente anacrônico e vencido. O Brasil passa muito tempo discutindo o que não é prioridade, o que não é fundamental. E tem muita gente que não quer mudar o status quo, não quer mudar, porque está bom para ele. Aí começa uma propaganda, uma política, muitas vezes baseadas em responsabilidade, associada até, em determinados casos, ao completo absurdo de não defender o que é necessário para que a gente transforme esse país num país civilizado e decente. A Constituição precisa ser defendida todos os dias, por todo mundo. E ela é difícil de ser defendida sem que ela seja periodicamente revista, não apenas pela jurisprudência dos tribunais, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal, mas também pelo processo de reforma, que não é fácil. Mudar uma Constituição exige muito trabalho. Mas estamos de acordo, então. Nós defendemos a Constituição. Vida longa para a Constituição. A gente está aproveitando para fazer um adendo também. Esse movimento 76, e ela, de fato, ela estabeleceu a possibilidade de revisões periódicas. O nosso constituinte, que veio depois, teve a mesma possibilidade de fazer, mas não fez. Ele só fez a possibilidade de 5 anos depois. Essa discussão, inclusive, foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, porque se questionou se eram revisões a cada 5 anos ou se seria uma única revisão. Aí qual foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Como o Constituinte colocou no ADCT, e o ADCT são normas constitucionais que têm apenas a finalidade de transição de uma ordem para outra, é uma norma temporária, ficou evidente que era uma única revisão. E também a própria leitura do ADCT diz: a revisão constitucional ocorrerá 5 anos após a promulgação da Constituição, desta Constituição. Então, colocou a revisão constitucional. Então, aí o Supremo entendeu que, como foi para o ADCT e só menciona a existência de uma, que seja apenas uma. Porque tem
isso também é uma questão política. Veja que coisa interessante. Quem está no poder e acha que tem a opinião pública do seu lado, irá sempre querer reformar a Constituição ou buscar uma revisão constitucional, porque durante a revisão constitucional o quórum é mais baixo, de acordo com a própria Constituição. Ou seja, ao invés de maioria de 3/5, na revisão constitucional era maioria absoluta. Não apenas maioria absoluta, mas em Congresso unicameral. Deputados e senadores são colocados no mesmo grupo. Isso foi o que aconteceu em 1994. Então, por isso que os requisitos do artigo 60 eu acho que não podem ser relativizados, porque é proibido, como norma de segurança, você alterar as normas de alteração. Se você quebrar o precedente, pode ver um governo de momentâneo, que pode ser um governo que a gente nunca sabe. Essa é que é a obrigação do democrata. Você nunca sabe quem vai estar no comando. O comando ele pode estar na mão do seu inimigo. Então você tem que se proteger para que no futuro o seu inimigo, se ele chegar ao poder, ele não tenha a capacidade de fazer o que os alemães sofreram com a ascensão do nazismo. Porque Hitler chega ao poder, de acordo com a Constituição de Weimar, de 1919, com a facilidade, chegou de forma democrática, e quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi encerrar o sistema, estabelecendo o regime, juntamente com o regime stalinista, o que a humanidade mais viu de horror. Então, eu me filio àqueles que entendem que para mudar a Constituição, somente pelas regras estabelecidas pelo artigo 60 da Constituição, estabelecendo quais são os limites circunstanciais e os limites materiais ao poder de reforma, para que ela seja mantida na sua integralidade. Do ponto de vista dos princípios. Né? Eu também agradeço